gente, bem-vindos novamente a um episódio aí novo do Terapia Etc e Tal. Hoje o nosso tema é um tema que eu costumo dizer que quem nunca, né, sofreu uma decepção amorosa, teve uma perda, uma separação. E hoje nós vamos falar, então, especificamente sobre luto, mas voltado para as relações amorosas. E aí, para começar, né, vem todas aquelas perguntas, né? Nossa, será que eu vou superar? Nossa, será que eu vou encontrar alguém tão bom quanto ele, né? Quando que essa dor vai passar? Meu Deus, como que eu vou superar esse fim? Pois é, gente, mas tem um fim. E hoje é sobre isso que a gente vai falar. Eu posso até começar dando um exemplo do meu luto que eu tive de relacionamento, que não chegou a ser um relacionamento. As minhas amigas, com certeza, elas lembram disso. Mas eu era tão apaixonada por um cara, e aí ele começou a namorar, eu já comecei achando que eu ia morrer, porque ele começou a namorar com outra pessoa. Aí ele casou com a pessoa. Eu tinha certeza que no dia do casamento dele, eu ia ficar, chorando. Aí, não aconteceu isso. Eu acordei, aí eu falei, caramba, né? Então mas você namorou com ele, Ju? Nunca! Muito, sofri. Ele nem sabia, né? Não, ele não sabia. Não, ele sabia, mas assim, faz bastante tempo, né? Mas eu mandava até cartinha. Olha o sofrimento. Nossa, muito iludida, coitada. E aí eu sobrevivi, acredita? Sobrevivemos. Tipo um luto platônico, uma coisa Não. assim. Tipo, não, totalmente, né? Totalmente, coitada. Iludida. Não, é engraçado, você falou disso, eu lembrei de uma história de quando eu era jovem, bem menina. Acho que todo mundo já se apaixonou por alguém mais velho, né? Então sempre tem um professor, né? Alguém ali, o professor de educação física, acho que eles são os mais... Todo mundo se apaixonou pelo professor de educação física, fala a verdade. Não. Não. Só as revelações. Não, mas é verdade, eu lembro. O meu não era professor de educação física não, gente, mas ele era inspetor de aluno, mas ele era muito bonito, ele era muito gato. E eu me apaixonei por ele. Aí quando você descobre que aquela pessoa tem uma namorada, alguma coisa assim, gente, é uma decepção. Sofrimento. Nossa, sim. Eu sofri muito. Meu Deus. Não, é engraçado, tem umas histórias engraçadas. Mas enfim, né? Pra gente poder contextualizar aqui um pouco, a gente começou com isso, mas enfim. Pra contextualizar um pouco aqui, né? A nossa ideia é falar um pouquinho, né? Como se dá esse processo de luto, né? O luto, ele é muito parecido em diversas situações, né? Tanto nas perdas de relações amorosas, como na perda de um emprego, como na perda, às vezes, de um amigo. Todos os dias a gente tem pequenos lutos. Eu falo que todos os dias nós temos perdas, né? A questão é como a gente lida com cada um deles. E a ideia aqui é trazer para vocês aí algumas dicas, algumas ideias e discutir um pouquinho sobre esse tema. E como eu disse, quem nunca, né? Teve uma decepção. Então, para falar um pouquinho da questão mais teórica aqui, para contextualizar, o luto, ele é um tema que o Freud estudou, né? Tem um livro dele chamado Luto e Melancolia, que ele fala sobre isso. Eu não vou me aprofundar aqui nas questões teóricas, porque o objetivo não é esse, mas, de acordo com ele, né? Ele diria que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa e, geralmente, isso está ligado à morte de um outro ser. Mas a gente tem as perdas, né? Não só físicas, concretas, mas tem muita questão das perdas simbólicas, né? E aí a gente vai olhando para outras questões, por exemplo, como eu falei, né? Mudança de casa, por exemplo. Quando você muda de casa, você tem aquela sensação de que você perdeu alguma coisa. Às vezes a finalização de um curso. Isso acontece, acabei um curso. Acho que todo mundo, quando termina um curso, somente quando ele é significativo, tem aquela sensação, falar assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Que é exatamente a mesma sensação que a gente tem quando termina um relacionamento. E agora? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, tudo que é muito significativo, ele vai ter esse tom aí de enlutamento, de modo geral. Né? E claro, né, que isso também vai modificando de cultura a cultura. Tem culturas em que o luto é vivenciado de outras formas, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, a gente se veste de preto, né? Em outro lugar, tem lugares, acho que no Ocidente tem lugares que se veste de branco, tem lugar que é vermelho. Então, cada um vai entender isso de uma forma. E também tem a questão, muitas vezes envolvida aí, que é a religião. Né? De acordo com a religião, a pessoa vai encarar isso de formas diferentes. Sim. Eu tenho
eu acho que o luto por morte, né, que é o que as pessoas mais relacionam quando a gente fala de luto, né? E aí, quando a gente fala do luto no fim de um relacionamento, por exemplo, pega muita gente de surpresa, né? Do tipo, não tô passando um luto. Não tô sofrendo. Eu que terminei, né? Tem muito eu que terminei, não tô sofrendo. Então, as pessoas têm essa ideia de que o luto é só a morte física mesmo, né? E isso que você falou, o luto é todo dia, por várias coisas. Só que muda a intensidade, né? Então, às vezes, é uma coisa muito pequena, né? Então, você sofreu ali 1 minuto e ok, tá resolvido, né? Às vezes, são coisas muito maiores. Eu tava lembrando uma vez que eu. Ai, lá vem. Que eu bati o carro. A Juliana, achei que ela tem umas histórias ótimas. Aí eu bati o carro e o carro deu PT. Foi coisa leve, assim, deu PT. E aí a seguradora levou tudo e eu tinha que ir buscar onde estava o carro, as coisas que estavam dentro, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei procurando, não vi o carro lá. Aí eu perguntei lá pra pessoa, a pessoa falou: não, o seu carro já foi e tal, mas suas coisas estão aqui. Pra mim foi uma tristeza tão grande. Eu falei, gente, mas eu ia me despedir. Eu ia me despedir, eu nem vi ele. Então, né, a gente tem. Mas eu superei rápido, né? Porque aí também depois, né? Não dava pra me apegar mesmo, né? Já tinha ido. Mas a gente supera rápido. Mas é justamente essa intensidade. É a intensidade. Né? Eu tava falando no Instagram. Há um tempinho, o meu pai faleceu, já vai fazer 20 anos. E aí eu falei que agora que eu consigo contar a história dele, eu precisei de um processo de terapia para falar sobre isso e tal, né? Então, para você ver como que a intensidade muda, Sim, né? sim. E relacionamento, eu não sei o que vocês acham, mas parece que as pessoas têm uma certa urgência. Terminei, eu tenho que superar logo. É porque dói, né? Porque a gente não gosta, né, de sentir dor. É uma fuga, É uma, né? é uma A gente veio forma, falando né? A no gente veio carro falando disso da fuga, né? da fuga. Ju, gente, só para contar, porque você falou do carro, eu lembrei agora falou do carro. Eu vou contar uma história para vocês também. De carro também. De carro Ai, também. que bom. Porque eu falei, nossa, lembrei de uma história aqui. O meu primeiro carro foi um Ford Ka. E ele tinha até nome, gente. O meu Ford Ka se chamava Bizu. E a família vai falar, meu Deus, não acredito que ela tá contando essa história, mas aconteceu, é verdade. Ele chamava-se Bizu. O Bizu, gente, ele me deu muita dor de cabeça, porque ele era um casinho, né, mais velho e tudo mais, né? Enfim, quando eu fui, eu não queria vender o carro, gente. Eu não queria vender o carro de jeito nenhum. Quando, de fato, não tinha mais jeito, né? Porque chegou uma hora que, coitado, ele já tava, assim, acabado, né? Ele caía para-choque no meio da rua. Eram umas coisas, assim, muito loucas. Mas eu era muito apegada. Aí eu fui vender o carro, vendi o carro na concessionária onde eu fiz uma troca. Gente, eu chorei. Eu chorei. E eu fui me despedir dele. Tá Eu fui vendo? me despedir do carro. Aí, quando eu fui tirando as coisas do carro, assim, pra trocar, né, de um carro pro outro, eu fiquei arrasada. Tanto é que depois disso nenhum carro mais teve nome, né? Porque eu falei, vamos parar de criar aqui Vou desapegar uma agora. conexão, né? Humanizar esse carro aqui, entendeu? Bem isso. Né? Mas aconteceu isso comigo também, Ju. Então, acho que, né, Ai, ali, que ó. bom. Tô feliz agora que não sou só eu. O luto dos O carros. luto melhorou, o luto dos carros aqui melhorou. Pois é, pois é. Mas isso que você falou é verdade, né? A questão da intensidade, porque eu acho que quanto mais representação aquilo tem pra você, o John Bowlby fala isso, né? Quanto maior a figura, né? Qual a representação de apego, mais dolorido vai ser. Então, acho que por isso essa urgência da pessoa falar, eu preciso acabar com isso, né? Porque a primeira coisa que a gente faz quando termina um relacionamento é falar, eu não aguento, eu quero acabar com isso, eu não quero mais sentir isso. Então, acho que vai muito por essa via. Sim. Né? Eu tenho uma amiga que... Não vou falar. Eu ia falar o nome dela, mas eu não vou falar. Vou garantir. Que quando a gente era adolescente, ela namorava e aí, né, terminou o relacionamento, tudo. Quando eu cheguei na casa dela, ela tava no quarto escuro, deitada com a coberta, né? Sofrendo o fim do namoro. Aí eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus, coitada, né? Não sei o quê. No outro dia ela tava ótima. Ela falou, não, eu precisava só de um dia. Já sofri tudo. E era contado, entendeu? Tipo assim, era cronometrado. Então, tipo, hoje eu vou sofrer o dia inteiro. Aí ela ficava, tipo... Na época não tinha Netflix, né? Mas se tivesse, acho que ela ia ficar na Netflix chorando. Não, ela ficava chorando no quarto dela, fechado. No outro dia, vida normal.
E era normal mesmo. Normal mesmo. Que delícia, eu queria ser assim agora. Com um pouquinho só que era adolescência, né? Adolescência é intenso, né? Sim. Rápida. Isso é verdade, né? Você falou de adolescente, eu lembro de alguns casos de adolescentes, até em consultório, né? Que eles, quando se apaixonam, é uma intensidade, né, gente? E eles ficam com aquela ideia de que nunca mais eles vão se apaixonar de novo. Sim. Ele foi o único amor da minha vida, mas, gente, não. Não. Tem outra vida. Tem outra vida após término de relação, né? Isso vai depender muito, né? Claro, como eu falei, depende da intensidade, como você falou, que a pessoa vivencia isso, né? E aí, alguns teóricos, né? O próprio Bowlby, ele fala de algumas fases que o luto se apresenta, né? Então, pro Bowlby, ele tem 4 fases, né? Então, a primeira fase ele denomina que é a fase do choque, que é aquela que tem uma duração ali de alguns dias ou algumas horas e semanas. Pode haver ali a manifestação de raiva, né? Então, aquela questão do desespero, aquela coisa, meu Deus, e agora? Né? Um afastamento, uma intensificação mesmo das expressões emocionais, que devia ser essa sua amiga aí que ficava lá no quarto escuro, né? Sofrendo, né? Tem pessoas que vivenciam ataques de pânico e tudo mais, né? Essa primeira fase aí que o Bowlby traz. A segunda fase, ele fala que é baseada no desejo de busca da figura perdida, que ela pode durar alguns meses ou alguns anos, a depender da pessoa. E aí eu tinha até comentado com a Tina, durante o momento que a gente estava discutindo sobre esse tema, que isso é uma fase que às vezes eu identifico em algumas pessoas quando elas terminam uma relação e logo elas engatam uma outra, né? Com o objetivo de buscar nessa terceira pessoa aí que entra na relação, resgatar esse outro perdido. Então, às vezes, são pessoas, às vezes, parecidas até fisicamente. Eu já vi isso. Eu também. Sim. Né? Sim. Que é esse desejo de buscar aquela figura que ela perdeu para resgatar de alguma forma, porque de um jeito ou de outro é uma não aceitação ali daquela perda. Sim. Né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Eu costumo dizer, gente, separou, dá um tempinho, né? Respira, vivencia o luto, entende seus sentimentos. Si, né? Um pouco. Sim. Porque a probabilidade de você se decepcionar é gigantesca, né? Porque você não vai ser aquela pessoa que você perdeu, não tem como, né? Não existe isso. Um pouco também, né, Thaís, do que a gente estava falando, da pessoa chega na terapia e fala assim, nossa, mas eu bati a cabeça de novo com a mesma coisa, como assim, errei, né? Eu tenho o dedo sujo, né? Que fala assim, eu tenho o dedo sujo. Eu estava me relacionando com um cara XPTO e, de repente, eu fui lá com meu dedo sujo e tinha as mesmas características, assim, não tô falando só físicas, né? Comportamentais, que a gente estava falando, e aí eu não dei conta e parece que eu repeti. Eu tô terminando pela mesma coisa. E aí, nos leva também um pouco, né, que a gente discutiu, né, Thaís, de o quanto, às vezes, a gente busca na pessoa alguma coisa que a gente acha que falta na gente. Mas que depois que a gente tem, a gente verifica que aquilo não tem nada a ver com a gente, né, ou é muito oposto, e que simplesmente a gente não dá conta daquele tipo de relação, né? E aí vem a repetição. Então, cadê o tempo para respirar? Sim. Né? Cadê o compreender por que aquela relação não foi assertiva? O que pode ser melhorado ali, né? Para não repetir. Né? E parecer que, não tem jeito, eu sempre vai dar errado, sempre vou cair nessa pessoa, né? Isso na comportamental, a gente fala que vou falar num senso comum, assim, né, para as pessoas entenderem, mas é repetir o comportamento, né? Então você fica meio que preso naquilo de ficar procurando justamente os mesmos comportamentos em outras pessoas para eu ficar sempre vivenciando a mesma história, né? E eu falo muito nos atendimentos, quando, né, vem essa demanda, a questão de, assim, eu parar para pensar o que me fez escolher aquela pessoa. Porque às vezes foi uma escolha errada. Às vezes foi uma escolha certa, mas o relacionamento não tinha como continuar, né? E tudo bem. Porque parece sempre que assim, o relacionamento terminou. Então foi horrível. Então, claro, não deu certo, né? Deu certo. Até o momento. Né? Até o momento, né? E eu acho que aí entra essa questão do luto que a maioria das pessoas não querem ter. Do tipo, de eu assumir que a relação acabou, que o sentimento acabou, enfim. Que não é mais uma escolha, né? Que eu não escolho mais ficar com aquela pessoa, né? Porque parece que relacionamento começou
tem que ser até a morte o separe. Sim. Né? Não pode acontecer nada no meio do caminho. E às vezes eu falo, eu tô lembrando aqui de uma pessoa que eu atendi, que assim, era um casal muito parecido em tudo, até fisicamente, né? Mas muito parecido, faziam tudo junto e tal. E aí meio que foi distanciando e tal, enfim, acabou o relacionamento. E aí parecia que, tipo assim, nossa, deu tudo errado. Eu nunca mais vou conseguir achar alguém, nunca mais alguém vai gostar de mim e tal. Enfim. Só que o que acontece? A gente tem que entender que ao longo da vida a gente muda também. Sim. E às vezes o sentimento que começou lá no começo do relacionamento, ele também vai mudar. Pode ser que ele acompanhe, pode ser que não. Né? E é um processo que às vezes é natural, né? Mas aí a pessoa meio que ela não quer aceitar que isso está acontecendo. Né? Então, isso, pelo menos, acho que do consultório vem muito disso, assim, né? Não sei para vocês e na Sim. abordagem de vocês Sim. que é diferente, né? Eu tenho recebido bastante demanda, né? De pessoas tá vivenciando o fim de relacionamento e você vê exatamente isso, né? E aquilo que a Tina falou, a questão de quanto a gente projeta as nossas faltas no outro, né? E enquanto a gente não entender isso, também é complicado você vivenciar uma relação. Né? Porque essa pessoa não vai ser uma extensão sua. Isso. Sim. De nenhuma maneira. Isso não tem como. Né? E aí, às vezes, aí entra aquelas coisas que eu falo quando acaba a relação, que a pessoa vira e fala assim, nossa, ele mudou tanto, ele não era desse jeito, nossa, ele se revelou uma outra pessoa. Não, querido, ele já era assim, ou ela já era daquele jeito. De alguma maneira, você enxergou aquilo que você queria enxergar da relação. Né? E aí, quando acaba, você olha e fala, nossa, não era o que eu imaginava. Mas não era mesmo. Porque é projeção sua, porque é a sua falta que tá ali. Né? Então, é normal a gente passar por esse tipo de pensamento, né, Ju? E aí, a gente, né, falando ainda aqui do Bowlby, ele fala também que tem uma terceira fase aí, né? Que é a fase da desorganização e do desespero. Né, onde você realmente... Eu falo que é aquele momento que você se deprime, que você senta e chora com aquela música da sofrência, né? Que lembra o ex, aí você fica ali com um pote de sorvete. Nem cena de filme, né? Exatamente. Você fica ali, né? Chorando, né? Desfigurado. Aquele sofrimento eterno, né? Exato. Que é o momento daquele desespero e tudo mais, que você se desorganiza, mas que também é normal. Né? E a última fase que é a aceitação, né? De você falar, bom, então, bora lá, né? A amiga da Ju, que o dela, ela passou por isso em um dia, né? Um dia, então, assim, no dia seguinte, ela Essas já... fases todas rápidas. né? Foi super rápida dela. Eu adorei essa sua amiga. Adorei ela. Aí, no dia seguinte, já tá linda, maravilhosa, bora lá, né? Plena. Vamos, né? Novos jogos, né? Jogos iniciando aí. Sim. E, de alguma maneira, a pessoa começa a entender que realmente, né, a vida continua, de que existem outras coisas aí para se vivenciar e bola para frente, né? Então, isso é o que o Bowlby traz um pouco aí com relação a esse luto. Mas a gente tem aí uma outra famosa, né, que eu não sei falar o nome dela, gente, eu vou falar do jeito que eu sei, que é a Elizabeth Kubler-Ross, que é a mais famosa, né, falando sobre a questão das fases do luto. Então, ela traz aí que são 5 fases, né, que é a negação, a raiva, a barganha, negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Sim. Essas são as 5 fases da Elizabeth, né? Eu sigo bastante essa linha, né? Teórica. Até porque na TCC a gente utiliza essas 5 fases e que não necessariamente acontece na ordem, né? Então, pode acontecer... Pode vir a aceitação primeiro, né? E às vezes no consultório a gente tem que ajudar a pessoa a identificar a fase que ela está, não porque ela vai ficar esperando a outra chegar, né? Mas mais para ela encontrar e entender o sentimento dela, né? Então, por que que eu aceito, por que que eu quero de qualquer jeito voltar para a pessoa, falando aí do luto em relacionamento, que eu acho que tem uma questão também que é muito presente, que é essa: o relacionamento terminou, mas eu faço de tudo pra voltar. Eu nem sei se eu quero voltar. Né? Acontece. Com marido, namorado, mas tem a possibilidade aí, né? Porque se a gente pensar, né, Ju, o luto em morte, a gente falou isso. Quando é o luto morte mesmo, a pessoa morreu fisicamente, né? A finitude veio. Só que quando você termina um relacionamento, que é o luto em vida, você tem um espaço, tem um né? espaço pra que ou voltar ou
né? Ou você não voltar, mas você tá sempre com aquela pessoa, de alguma forma, de repente, reencontrando. Ou você tem um vínculo com aquela pessoa, sejam amigos, filhos, né? Ela tá ali no seu radar. Sim, O sim. luto em vida é muito mais complicado. Eu ia né? falar isso, é o mais difícil, eu acho que é esse, de relacionamento, eu acho que é o mais difícil. Porque quando é morte, né, pelo menos você sabe que é o fim ali, né? Então você tem um ritual pra você meio que entrar nessa aceitação, Isso. né? Agora, quando é relacionamento, não. Né? Você tem que conviver, se tiver filho, se é uma separação, tem filho. Você vai ter que falar com a pessoa. Até por causa do filho, enfim, Exato. né? Então, tem a parte burocrática também. Então, assim, você fica revivendo tudo Isso. aquilo, né? E os sentimentos todos juntos, misturados, né? E aí, imagina como fica maluca essa fase do luto, né? Porque Exato. você tá indo ali bem, de repente, acontece alguma coisa que você ou revive, ou tem que ver a pessoa, ou sem querer você tava num lugar e viu, Sim. ou a pessoa te ligou, veio falar com você por algum motivo, até questões, né, de papelada, né? Vamos colocar assim. Sim. E aí, aquilo deve ficar bem maluco, né, gente? Sim. Quando Ou a gente vê. pessoa entrar num outro relacionamento e você Também. tem, e você não, né? Também tem. E Verdade. aí a mídia social, você vai lá e eu quero ver, né? Aham. Você precisa. Eu sou né? essa. Eu fico. É, Aham, é. Ah, eu não, gente. Eu também não. eu fico. Eu não. Stalkeando, não. Fico stalkeando, tudo. Porque eu sempre brinco, né? Eu falo, gente, eu tenho uma facilidade incrível pra... Quando alguma coisa não serve mais pra minha vida, né? Que eu tenho que, de alguma maneira, passar por esse processo de luto, seja ele qual for, né? Cara, eu simplesmente deleto. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas eu simplesmente consigo, assim, deletar e seguir minha vida como se nada tivesse acontecido, Eu não. né? Não, é pior. A gente fica na sofrência, não dá, gente. Eu vou fugir da informação. Eu prefiro não ter o contato, né? Mas eu guardo muito lembranças. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas lembranças de alguns momentos, né? Lembrança de coisas ou mental? Na Também. cabeça. Lembranças mentais, ou quando eu tô num lugar, ou uma fala. Eu tenho uma memória auditiva terrível, né? Então, assim, eu posso esquecer quem me falou, mas eu não esqueço o que me falou. E aí, às vezes, tem algumas sensações de alguns lugares que eu tenho, né? Então, assim, o perfume que falam, né? Ou a voz da pessoa. Eu tenho essas lembranças, assim. Então, eu prefiro não ver. Porque eu já crio lembranças minhas próprias, vendo, eu vou criar mais. Então, eu prefiro Vozes da não. sua cabeça. Vozes da minha cabeça. 2023, eu prefiro não. É que eu atualizei, tá na última edição. Então, eu prefiro não, né? Eu vejo que tem coisas que são inevitáveis. Você pode acabar vendo, né? Mas eu prefiro não. Nossa, Olha, Eu a tenho um terapeuta problema. falar isso pro paciente. Gente! Não, apesar que meus pacientes, assim, a gente troca muito, né? Então, eles já sabem metade das fofocas, Eu eles não já tenho sabem. muito isso também. Mas eu já fiz uma coisa... Deixa eu ver o que eu posso falar, né? Mas eu já, por exemplo... Quando eu namorava, então se a pessoa terminava comigo, depende se eu ia aceitar ou não que a pessoa terminasse. Às vezes eu não aceitava. Era assim, você não pode. Exato. O meu marido, uma vez, quando a gente namorava, ele terminou comigo. Aí eu falei, tá bom. Aí depois eu falei, não, a gente não terminou, não. Eu fingi que nada tinha acontecido. E Mas aí, isso pode acontecer. Pode eu não sei, assim... Nesse caso deu certo, mas assim, não seja um caminho. De repente, é bom aceitar a vontade do outro, né? Mas você sabe que, pegando lá a fase do bobo, ele fala que essa é a segunda fase, né? De você simplesmente não aceitar que aquilo aconteceu. Você ignora, Nossa, você eu vive super- como se nada tivesse Eu acontecendo. era Né? muito assim. Em vários relacionamentos, se a pessoa terminava, eu falava, não vou terminar. Você continuava namorando com ela e ela não namorava com você, Isso. entendi. Aí depois, quando a pessoa começava com outra, aí eu ficava lá sofrendo, porque eu sou a que fico stalkeando. Toda errada. Toda errada. Eu acho que a gente já deveria também, já é um tema pro próximo, né? De falar de haters, stalkers. Sim, verdade. Não, gente, olha. Olha que na minha época era difícil, porque não tinha ainda. Tinha que ficar atrás da moita, né, Ju?
Tinha que esperar a fofoca chegar, porque não tinha ainda Instagram. Hoje é fácil, né? Pra quem Hoje tem, é. olha, fácil. Hoje é bem mais fácil. Mas é engraçado, porque parece que quando a gente termina uma relação, fica todo mundo querendo contar, né? O que o ex tá fazendo. Gente, não é... Cuida da tua vida, para de ficar contando. No mercado pode falar, eu gosto de falar. gosto. Eu já ia falar, não quero nem saber. Não, e aí você eu falou queria que é uma ter verdade. Eu acho As pessoas insistem, você acaba sabendo Sim, mesmo. fica, né? as pessoas contam. Nossa, eu vi o fulano em tal balada. Olha, ele tava com uma fulaninha. Nossa, ela era horrorosa. Eu já peço logo foto. Manda Pois é. foto, tira uma foto lá pra eu ver. Eu sou Não, e dessas. agora com a rede social fica muito mais fácil, né? Ai, De você saber da vida do outro, o que ele tá fazendo, com quem que ele tá falando, né? Se bobear, gente, isso é um horror. Mas rede social ajuda muito no atendimento, né? Pelo menos os meus pacientes, assim, às vezes eles falam: você quer ver uma foto? Eu, com certeza. Porque facilita a foto. Aí eles mandam foto, eles, né, encaminham áudio, print da mensagem. Então, a rede social ajudou até o nosso trabalho. Pelo menos eu acho que, assim, super ajuda. Entendi. Contextualiza melhor. É verdade. Mas aí a gente vai trazer aqui pra vocês, né, a gente falando das fases da Elizabeth, né? A gente tem aí alguns exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil da galera entender aí como é que se dá e para se identificar aí com essas fases, né? Então, aquela primeira fase lá, que é a fase da negação, é aquela fase onde a Ju passou fingindo que não era com ela, entendeu? fingindo demência Essa é uma das total. coisas, mas tem um outro contexto, assim, algumas falas, né? Que é onde a pessoa simplesmente, ela nega, ela tenta mascarar, na verdade, os sentimentos dela de alguma forma. É. E aí ela começa, ela finge que tá feliz, né? Aquela pseudo-felicidade. Então ela vira e fala, não, mas foi ótimo. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi terminar com o fulano ou com a fulana. Eu estou ótima, agora eu vou viver a minha vida. Agora eu estou livre. Né? Mas eu tô com uma dor de cabeça, me deu umas brutuejas no corpo, né? Uma alergia. Acontece também, uma somatização, Tem a né? somatização básica, pode rolar, né? Pode rolar. Então, esse primeiro processo de negação, ele acontece não só na perda da morte física, mas também no relacionamento, que vem com essas falas aí, né? Que fala, eu tô muito mais feliz agora que eu terminei a minha relação. Tô muito mais, né? Tô plena, tô ótima. Tô ótima. Cheguei em casa, tomo um sorvete. Chega em casa, a realidade aparece. Isso aí, porque é aquilo que eu falo, né? A realidade se apresenta pra gente de alguma maneira, não tem como, né? Então tem essa primeira fase aí, onde a gente simplesmente nega e faz de conta que não tá acontecendo nada, né? Nessa fase a gente até fala que é legal, né? Que pode acontecer, inclusive, que a pessoa comece a buscar companhias, buscar pessoas aí pra poder vivenciar esse momento sem se confrontar com a questão da solidão, né? Que é aquela coisa, vou pra balada, né? Vou pra rave e começa a fazer aí 1000 coisas pra não ter que entrar em contato realmente Lidar, com aquela né? dor, né? Com aquela realidade. Acaba o relacionamento e no mesmo dia vou baixar o Tinder. Né? Né? Porque não é. E eu falo isso, não é um problema você usar o aplicativo tá lá pra você conhecer pessoas. Sim. Mas assim, respeitar o tempo de eu associar o que tá acontecendo. Né? Que é isso, às vezes a pessoa, né? Eu sempre tive problema com a negação, porque eu sempre negava mesmo e ficava lá nessa fase. Mas às vezes a gente precisa identificar, né, assim, o porquê que terminou e sofrer mesmo, né? Se deixar sofrer aquela perda ou viver aquele alívio, já que foi um alívio para a pessoa e tal. Espera um pouco, para depois eu poder conhecer outro. Eu falo muito que, assim, com essa questão hoje de ter aplicativo, que por um lado, facilita muito você conhecer Sim. pessoas. A gente tem que só tomar cuidado que, assim, o que eu quero de um relacionamento? Né? Porque às vezes eu tô tão desesperado que eu preciso provar pra todo mundo que eu não tô mal, porque eu terminei, né, e tal, que aí eu saindo com todo mundo, e aí é uma frustração em cima de outra, né? E pronto, né? A gente tem um caos ali instaurado. Sim. E como você falou, né? A questão, às vezes, da repetição, da pessoa simplesmente começar a se relacionar com pessoas exatamente igual e às vezes na mesma dinâmica, inclusive, da relação anterior. Porque não deu nem tempo da pessoa parar, né? Quando é muito rápido assim, parar e pensar, mas tudo bem, meu relacionamento acabou. Né? Meu relacionamento acabou. Acabou por isso, por aquilo, eu mudei. Se você enxergar, eu mudei, então talvez... É o que a Ju também falou, né? Não é que não foi bom, não foi de todo ruim o relacionamento.
vou colocar, eu, Tina, naquele relacionamento na época, aquilo tava ok, mas eu mudei. De repente, a gente já conversou isso também, né, Thaís? A pessoa que estava comigo não mudou da forma, não acompanhou, ou eu não acompanhei a própria pessoa. Então, você não se dar esse tempo, você repete aquilo, porque nem você está conseguindo enxergar a nova você, né? Sim. Eu mudei. O que eu mudei? O que eu quero hoje? O que eu almejo de um relacionamento? O que para mim é importante? E a gente não se dá conta disso. E aí a gente vai repetindo. Vai repetindo. Aí sim parece que nunca vou encontrar a pessoa certa. Mas se você não sabe ainda o que você quer, você não deu tempo de escolher ainda, né? Sim. O que você quer pra você naquele novo período. Sim. Mas esse tempo é difícil também, né? De se dar. Difícil. Sim. E eu às vezes fico perguntando, né? O que é a pessoa certa? Mas não tem. Eu já logo... Quando chega alguém na consultório... a pessoa... Não. Pelo amor de Deus, não tem pessoa certa. Não, já muda isso. É. Porque, mas é uma... eu acho que... Pra mulher, ainda mais, eu falo que a gente teve formação no conto de fada, né? Você tem, aí eu falo, tá, e você tá só esperando agora ele chegar no cavalo, né? Passar, Branco, bonitinho. pular, tirar as matas lá, e aí ele te encontra, né? Porque, gente, resgata e ali, resgata, né? vocês são felizes para sempre, acabou o filme, né? Então, assim, olha como que a gente idealiza, né, esse relacionamento com a pessoa certa, né? É igual, eu quero alguém para me completar. Eu falo, não, muita coisa. Não, aí não dá. Aí não dá, que é a Muita coisa. famosa projeção. Você não tá dando conta, você tá aí com os buracos, calma, né? Eu falei esses dias num atendimento até sobre essa questão de que, assim, a gente tem que se permitir olhar e perceber, assim, se eu me separar hoje, separar que eu digo, assim, de namoro, o que for, né, do relacionamento que eu estou, eu tô completa? Né? Porque quando eu não tô completa, né? Então eu sempre vou ficar na dependência do outro mesmo. Eu preciso do outro para ficar feliz. Eu preciso do outro para me sentir bonita. Eu preciso do outro para poder sair, né? Então, quando sai essa pessoa da sua convivência, eu me perco ali no caminho. Exatamente. Que é aquela história da extensão sua, né? Parece que te Exato. levou junto um pedaço seu e aquilo ficou faltando mesmo, né? Um braço, uma mão. Ficou E você vê isso, às vezes, coração que a gente tá romântico, falando de relacionamentos, né? Nesses relacionamentos onde as pessoas só fazem tudo junto. É simbiótico demais, Simbiótico, né? Como uma mãe e um filho ali, aquele processo simbiótico. E aí, quando a pessoa termina a relação, ela não tem nada. Ela fica completamente esvaziada de si, né? E do outro. E eu falo, gente, isso não é bom. Né? Isso não é nada saudável, muito pelo contrário. É claro que você tem alguém ali para fazer companhia, para você, sei lá, sair para jantar, para dançar, enfim, alguém para estar junto com você, para compartilhar e não para completar. Exato. Algo que te falta, porque isso não existe. Até porque, né, pelo menos para mim, enquanto psicanalista, a falta ela é constituinte, né? Todos nós temos os nossos buracos. A gente fica tentando preencher, né? Mas não preenche nunca, tá? Não vai adiantar, não vai preencher tudo. Não vai, né? Então aí depois, né? Depois dessa fase aí da negação, aí vem aquela, né? Fase da raiva. A fase da raiva é a mais legal, gente. A fase da raiva é a mais legal, aonde você ali, de alguma maneira, começa a simplesmente acabar com o ex, né? É aquele momento que você começa a falar assim... Nossa, mas... Só vê defeito. Você só vê os defeitos, né? Só vê as coisas ruins, né? É a negação, de novo. Mas claro, você né? comeu naquele prato. Não sei como eu fiz isso, né? Que eu tava cega. Não, é a raiva que vem aí. Mas isso é também uma forma de negação, né? Do sentimento positivo, né? Que de alguma maneira... estabeleceu-se naquela redação, então, naquela relação. Porque, de alguma maneira, você está tentando fazer o quê? Você está querendo matar, na verdade, o sentimento que você tem com relação àquele outro, né? Então, é um momento em que você fala assim, nossa, mas como é que eu perdi tempo com
aquela Eu fulana. sou dessas. É, tá aí, ó, tá vendo? Como que eu perdi tempo com aquela fulana, com aquele Beltrano, com aquele Beltrano, né? Ele nem era tão bonito, ela não era tão bonita, nem era tão inteligente. Nossa, tudo que ele sabe, o que ela sabe, fui eu que ensinei, viu? Olha, tá aí onde tá, porque fui eu que ajudei. Entendeu? Eu sou essa pessoa. Sem mim, ela não é nada. Sem mim, ela não é nada. Exatamente. Duvido que ela vai sobreviver. O ser vingativo entra aqui? Também, Eu também. Sou vingativa. Mas é gostoso, né? Um dia eu conto uma coisa que eu fiz, mas um dia... Não, pode contar. Nossa senhora, não pode. Hoje não posso, mas... Babados da psi. Ah lá, tem que esperar pra saber a fofoca. Um dia eu conto. A minha irmã que vai falar, você vai contar? Ela sempre me conta. Eu falei, não, um dia eu conto. Mas você não precisa dar nome, você só conta. O caso é legal, você caso é sabe, legal. né? O caso é legal. Eu tô muito Amiga, curiosa. conta. É, que agora eu tô passando mal aqui. Eu tive uma vingança assim. Uma vez. Um boy magia aí, não sei o que. Eu tava num ambiente que eu sabia que a ex-atual, nunca entendia a relação, estava. E essa dita cuja me perseguia em redes sociais era uma stalker, né? Uhum. Aí eu tava lá, linda e formosa. Eu entrei num banheiro, fui tomar meu banho, quieta lá, né? Tava lá. Ambiente de trabalho, mas eu trabalhava nesse local. Fui tomar meu banho e tal. Aí eu tive uma ideia incrível. Tinham 2 escovas de dentes ali. Falei, uma é dela. Eu falei assim... E tinha um vaso sanitário entupido. Não sei, baixou o espírito da limpeza em mim. Eu limpei todo o vaso sanitário que estava entupido com a escova de dente, coloquei de novo no copinho e fui embora. Minha irmã, Tina do céu! Gente, foi a melhor que eu ouvi, vou aplicar. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Mas assim, a gente faz umas coisas, né? E de repente a gente fala, gente, mas não tem nada a ver fazer isso. Mas foi ótimo. Ela se vingou. É a fase ali da raiva, né, gente? Se ela estiver ouvindo depois, eu não sei se vai saber. Ela vai dar nomes, mas vai sentir. Vai sentir. Olha, eu e minhas amigas, a gente tem muitas histórias, todas péssimas. Né? Eu vou contar uma que eu quero expor minhas amigas. Teve uma amiga minha que ela ficava com um cara, e aí a gente foi pra uma balada, e aí ele chegou com a namorada. Tipo assim, né? Opa, deu um probleminha. Aí, depois ela ficou muito brava, tal. Quando a gente saiu, a gente tava indo pro estacionamento, ela viu o carro do cara. Aí ela foi, pegou um grampo, abriu o grampo, foi lá e fez um coração no carro. Eu, desesperada, comecei a sair correndo. Falei, pelo amor de Deus, se alguém vê você riscando o carro. Ela falou, não, mas agora ele vai lembrar de mim. Fiz um coração no carro dele. Imagina, e aquele que não dá pra arrumar, sabe? Aquele que fica, né? O cara super apegado ao carro. O luto do carro. O luto do carro, né? Mas ela atacou ele no ponto que era mais importante pra ele, que era... Foi certeiro, hein? Né, aquilo que era mais caro pra ele, né? Então, de alguma maneira, ela queria chamar atenção pra ela, né? Que faz parte aí dessas fases todas onde a gente, né, fica ali tentando... Vê, né? Você vê, né? Porque ela não conseguiu, né, ele de volta, ou ele, né, alguma coisa assim. A barganha não deu certo. Exato. A fase da barganha não deu certo. O que ela fez? Que preciso chamar atenção pra mim. Vou lá e risco, faço um coração no carro dele. Não repitam isso em casa. Gente, não é pra fazer isso não, tá? Não é pra fazer isso. A gente tá não façam também o do vaso sanitário. Não, né? Não, gente, terapia na veia pra entender, né? Eu fazia terapia. Eu fazia tempo, eu não fazia... não, eu fazia. Mas devia estar no início. Vírgula ali. Acontece. Tudo bem, né? Então aí entra na fase da barganha, né, Ju? Porque depois desse movimento todo aí, né? Que assim, poxa vida, né, sofri, neguei, tô aqui acabado, arrasado, né? Ou tô aqui vivendo a vida louca, né? Curtindo a balada e tudo mais, né? Não melhorei. Aí você fica com raiva, vai lá, risca o carro, né? Ou se faz coração, esfrega a escova de dente no vaso sanitário, faz todos esses negócios aí, né? Mas também não resolveu nada. Né? Não resolveu nada, você não melhorou. Aí você entra naquela fase da barganha, que é a fase onde você fala assim...
olha, nunca mais eu vou te trair. Uhum. Ou nunca mais eu vou fazer você sofrer novamente. Porque você fica tentando recuperar, né? Você vai tentar Sim. recuperar o ex ali. Porque essas duas fases deu ruim. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Deu ruim aqui, né? Então, peraí, vamos, né? Tentar de alguma maneira aí resgatar essa relação. Então, de uma maneira ou de outra, você vai ficar tentando ali negociar, né? Então, olha, volta pra mim que eu não vou mais te bater, sei lá, né? Porque tem essas, né? Não, foi um momento. Nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou te trair, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa diferente, né? Vou ser uma nova mulher, eu vou ser um novo homem, né? Principalmente em né? relacionamento abusivo, né? Isso aparece. Muito comum. Só que aí fica só nessa fase. Só né? na barganha. Fica Só na barganha. E isso seria, assim, a abordagem direta, né? E tem aquela indireta, né? Que é aquela coisa de você começar a mudar o seu jeito de ser de acordo com aquilo que o seu ex ou a sua ex gostaria que você fosse. Sim. Então, você começa, sei lá, por exemplo, ele gosta, sei lá, do cabelo loiro, vai lá e pinta o cabelo de loiro. Uhum. Ele gosta de vestido vermelho, né? Então, eu vou começar a usar um vestido vermelho, um batom X, enfim. Começa a frequentar os lugares que o ex vai para encontrar com ele, né? Pra fazer uma abordagem direta, você vai lá, né? Fala, ele vai em tal balada, eu vou lá também. Linda, Sem querer, eu tô lá na balada, tal, né? Curtindo. Gente, isso. acontece muito, né? Essa é a fase da barganha, onde você fica ali tentando recuperar, de alguma maneira, essa pessoa que você perdeu. Uhum. Não deu nada certo, né, gente? Quer dizer, em alguns casos deu. No caso da Ju, deu, né, Ju? Que você falou assim... Você negou, né, o fim da relação e aí deu tudo certo, Deu, né? Deu certo. Nem sempre funciona, mas... Às vezes funciona, né? Mas ali tinha amor envolvido e tal, Sim, né? Deu tudo Adoro. certo, né? Tudo certo. Mas sim, né? Assim, tem momentos em que realmente não funciona. E aí vem, né, a fase da depressão, que é aquela fase, né, onde você realmente fala, e agora, né? Acabou mesmo, deu ruim. Fim da relação. Aí é quando você realmente se depara com aquela realidade e vê que não tem mais jeito, né? Que, assim, acabou, né? Fim, game over. Sim. Fim de ciclo, né? Você vai ter que lidar, né, com Exato. E eu acho que é a fase mais difícil. né? Aí a tristeza chega mesmo, né? O sofrimento. E você percebe que vai precisar passar por aquilo. Né, que não vai voltar, por exemplo. Ou que eu não quero voltar, então eu vou me permitir sofrer agora. Né? Eu costumo falar que essa fase chama depressão porque é depressão mesmo. Né? Porque é o momento de você se permitir ficar muito triste. Né? Sim, Sentir aquela tristeza. Né? E eu acho que isso é fundamental, até para que você possa evoluir para uma próxima fase, porque você entender que realmente aquilo ali acabou, que realmente é um final de ciclo. Né? Para que você vá para a última fase, que é a fase de aceitação, que é quando você começa realmente a falar, cara, a vida pós-término de casamento, pós-término de namoro, pós-término de qualquer relação, sempre você pode construir algo a partir daquele término. Né? Então, acho que é importante vivenciar todas essas fases. É quando você começa a se interessar realmente para fazer outras atividades, onde você começa a dar um novo sentido mesmo para sua vida, né? E acho que é uma coisa que fica aqui como dica também, né? Que a gente gostaria de deixar. A gente vai falar de algumas dicas aqui práticas, né? Para lidar aí com o luto de uma forma mais saudável. Que é um pouquinho de tudo que a gente falou aqui no episódio, né? Mas como a Ju colocou agora mesmo, permitir-se passar por esse período, deixar realmente sofrer, viver, entrar em contato com aquele sentimento, né? Que de alguma maneira... Não negar o sentimento. Não negar os seus sentimentos, se permita sentir. Que eu acho que isso faz parte, né? O final de todo ciclo, né? Ele é doloroso para todo mundo, de qualquer situação. Né? Então é importante vivenciar isso. Eu acho que socialmente, às vezes, não é muito aceito que você esteja nesse período depressivo, assim, né? Então parece que as pessoas cobram que você esteja bem, que você superou e tal. Isso vai acontecer. Né? Isso vai acontecer, é um processo. Mas eu preciso viver isso. E preciso vivenciar essa dor, né? Desse fim de relacionamento, né? Então, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade. Uma coisa que às vezes eu indico dentro do atendimento é você buscar atividades novas. Exato. Né? Então, assim, por exemplo, eu só ia num determinado lugar. Só vou no barzinho que toca samba. Vai em outro agora, né? Pode ser que eu não goste desse outro, mas para eu poder me permitir vivenciar, ver outras pessoas. Experimentar o novo, né?
exato. Até porque você fica meio perdido ali naquele primeiro momento, quando você finaliza, né, uma relação, ou qualquer coisa que a gente tá falando de relacionamento, mas qualquer coisa, você termina um curso, que a gente fica meio assim, aí agora o que que eu faço, né? Eu só sabia fazer desse jeito, eu só comia nesse restaurante, eu só ia nessa balada. Se você se permite, né, a fazer diferente, isso vai ser muito mais fácil, né? Uhum. Você vai criar novas formas de vivenciar a sua vida, a sua experiência a partir do fim daquela relação. Sim, sim. É. E o principal, não apagar o que aconteceu. Exato. Né? Porque às vezes eu vejo a pessoa falando, não, nunca mais quero tocar neste nome do fulano, da fulana. Por um momento, eu acho que ok, né? Sim, Vai de uma ok. escolha sua e como você está processando esse luto. Mas não dá para eu apagar uma parte da história, porque essa pessoa, ela fez parte dessa história. Sim. Né? Então, assim, não precisa tirar ela, né, da É que nem, por história. exemplo, você tem várias fotos ali no seu Instagram, como se fosse fácil, né? Do dia pra noite. Você pode tirar, né? A foto dali. Sim. Mas você tira a foto daqui, você tira a foto daqui, né? Da sua vivência. Não tira, né? Você não tira as lembranças assim tão Exatamente, fáceis, né? exatamente. E uma coisa também que eu acho importante a gente trazer aqui, né? Pra gente aí, fechando aí o episódio, é a questão de evitar brigas. Porque em alguns casos, né, principalmente quando é divórcio, que tem filhos envolvidos, às vezes a gente começa a criar, né? Nem toda relação termina numa boa, né? Tem relações que acabam realmente com brigas, com discussões. E se tem filhos envolvidos, tomar um pouco de cuidado, porque isso acaba criando problemas mesmo para os filhos, né? Então você começa a brigar por causa da escola, por causa da educação, por causa disso, por causa daquilo, né? O acusar o ex que ele Pondo fez. um peso em cima das crianças, né? Exato, Até né? usando até como uma moeda de troca, às vezes, né? Exato, mas no fundo, às vezes é você que tá com raiva. Né? Então você fica ali, às vezes, usando os filhos, como você diz, como moeda de troca, ou às vezes para atingir o outro. Então, tomar cuidado, porque isso é muito, né, ruim para quem tem filhos aí numa separação, né? Então tem que evitar isso, né? De ficar com aquelas acusações, culpando o ex, né? Achando que, de repente, comportamento X ou Y, se você tivesse feito da maneira X, da maneira Y, a culpa é sua, né? Poderia ter dado certo por causa disso, por causa daquilo. Gente, não é assim que funciona. Eu costumo né? falar até quando faço orientação de pais e que tem, às vezes, um divórcio no meio, a questão de que, assim, você não precisa mudar o que você sente pelo marido, pela esposa. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Só que eu preciso blindar esse filho, de repente, né? Se tiver o filho. Eu preciso blindar, porque o filho não tem nada a ver com o relacionamento amoroso. Exato. Né? Ele tem a ver com o relacionamento de família, né? De Sim, pai, ele mãe, tem um outro né? papel ali, Ele né? tem um outro papel. Ele não precisa saber que você agora odeia o pai dele, por exemplo. Né? Eu posso fazer esse processo, eu acho que a terapia entra nisso, de ajudar como que eu vou conduzir isso, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas se eu fizer terapia eu não vou poder ficar falando mal dele. Pode, à vontade, é seu espaço, né? Mas como que eu vou conduzir isso quando eu tiver com o filho, com a família, se eu tiver que conviver com a família, às vezes, né, do marido, da esposa, né? Eu tenho que ter uma outra postura, não é que eu estou mentindo ou me enganando, mas eu tô me colocando de uma forma amigável para que as outras relações funcionem. Sim. Né? Acho que principalmente quando tem criança envolvida. Até né? porque uma coisa é a sua relação com o seu ex, outra coisa é a relação dessas crianças com o pai delas. São relações completamente diferentes. Exato. Né? Então, acho que isso é muito ruim, assim, para os filhos, né? Quando existe esse tipo de situação. E outras coisas básicas, né, gente? Praticar o autocuidado, fazer terapia, procurar, enfim, estabelecer uma rotina nova, uma rotina diferente, né? Diferente daquilo que você estava acostumado com o ex, né? Eu ouvi uma história, você falou assim, porque eu ainda faço café na xícara que eu tomava com a fulana ou com a fulana, né? Não, compra outra xícara. Vamos sumir com essa xícara agora e você... Não, mas assim, brincadeiras à parte, é você mudar um pouco da sua rotina ali, fazer diferente, né? Focar na sua rotina diária, trabalhar, estudar, procurar fazer, de repente, algo que você sempre quis e que, de repente, você não fez no momento que você estava casado, no momento que você tinha um namorado, sei lá, eu queria fazer um curso, né? eu queria viajar, fazer uma viagem para o exterior. Enfim, focar nessas questões, né, do dia a dia aí, que poderiam ter sido feitas e que você não fez durante a relação, né? E o que não fazer no processo de separação?
né? Eu acho que, como a gente já falou, né, é tomar bastante cuidado para não ficar ali focando, né, pensando no passado, no que poderia ter sido, no que poderia ter sido melhorado. Se eu tivesse feito da maneira X, se eu tivesse feito da maneira Y, ficar se culpando, né, ficar achando que tudo é sua responsabilidade ou tudo é responsabilidade do outro. Não, gente, é como a Ju falou, né? Às vezes deu certo até aquele momento, agora acabou, vida nova, né? Vida que segue e bora, né, para um novo jogo, né? Ressignificar, né? Exato, dar novos significados aí para essas coisas, né? Faz parte. Acho que toda perda, né, independe de ser de um relacionamento, independe de ser um emprego, às vezes o final de um curso, tudo isso ele te prepara de alguma maneira para você vivenciar outras coisas, né? Então não use isso como algo que é o fim da sua vida, mas sim como aquilo, uma nova oportunidade de você fazer diferente. Um novo momento, né? Um novo momento, um novo ciclo. Você vai vivenciar as coisas de uma maneira muito diferente, vai evoluir para outras coisas, né? Até a hora que você vai conseguir falar da situação de uma forma natural, né? Uhum. E não precisa apressar isso. Não. Né? Cada um tem seu vai tempo. Ter seu tempo, vai ter seu tempo. É isso. E pessoal? É isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Deixar alguma mensagem? Procura terapia. Se tá difícil, procura terapia. Exatamente. Chama a gente aí que a gente resolve. Exatamente, né? Exato. Então, gente, obrigada por mais uma participação de vocês no nosso vídeo. Um beijo pra vocês. Para quem gostou do vídeo, a gente não falou, a gente não tem falado, né? Mas, por favor, curta, compartilhe, mande para um amigo, se inscreva no canal, né? Segue a gente lá também no Instagram. Daqui a pouco vai aparecer para vocês aqui durante o vídeo, né? Vai aparecendo aí o Instagram de cada uma de nós e a gente está à disposição. Um beijo, boa semana para vocês, gente. Boa Tchau, tchau. semana, obrigada.